Frequência, entre em sintonia com Deus. Sintonia. Quando é que a gente está em sintonia? Quando dois elementos estão em sintonia é porque eles estão em comum acordo. Sintonia, está em sintonia, eu estou em sintonia com a Nenê. É porque nós entramos em um acordo, em uma frequência, em uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Tínhamos pensamentos diferentes e aí entramos em sintonia, porque agora eu estou entendendo e ele está entendendo também. Mas sintonia por causa de entramos em uma frequência. Gente, nós costumamos dizer isso e eu peço permissão de repetir para você. E eu quero chamar a atenção, você que está online. A gente presencial tem facilidade, tem uma maior facilidade de prestar atenção. Você precisa fazer um esforço maior. Então, por favor, esteja em sintonia aí, tá certo? Não, que o cachorro não atrapalhe, que o vizinho não atrapalhe. Você não precisa se levantar. Você agora escute a voz de Deus, esteja em sintonia com Deus. E a gente costuma dizer aqui na igreja que você não veio e você não vai sair daqui melhor em matemática. Não é a nossa proposta. A nossa proposta aqui não é você sair melhor em português. Não é a nossa proposta. A nossa proposta não é sair melhor em história, em geografia. Não, a nossa proposta hoje, a existência da igreja, é você ter uma experiência com Deus. Essa é a nossa proposta de forma intencional. Tudo que a gente faz de forma intencional é de você estar sintonizado com Deus. Agora, gente, se existe algo poderoso em ondas, se existe algo poderoso nesse microfone, eu estou falando porque existe uma frequência. Se ele mudar de frequência, perde. Eu saio de sintonia e vocês não escutam nada. Agora, já imaginou se eu e você, nós entramos em frequência, em sintonia, na frequência de Deus, o que é que vai acontecer? Já pensou se todos os nossos dias, e somos bombardeados com várias notícias, somos bombardeados para nos tirar de sintonia. Quantas vezes nós buscamos algo e não conseguimos entrar em frequência? O que é que acontece? O país tem hoje 2.707.877 casos da Covid-19, com 93.500... A suspeita de corrupção na saúde, um pesquisador da Fiocruz também foi detido. O índice de desemprego subiu para 13,3%, o que equivale a 12.800.000 trabalhadores sem ocupação. A frequência que você se sintoniza, você se torna. Na frequência em que você se sintoniza, você se torna. É verdade, Paulo. Quantas vezes o pânico é maior do que a própria doença? A doença já tem o seu problema, mas o pânico é maior. E, gente, quantas vezes a crise é maior do que... O medo da crise é maior do que a própria crise. Quantas vezes o medo do perigo é maior do que o próprio perigo. E quantas vezes a gente se torna nisso. E, gente, a proposta hoje aqui é... Já pensou se eu e você, a gente entra em sintonia com Deus? E hoje a conversa é entrar em sintonia com Deus pela
palavra de Deus. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós temos uma história de muita gente que entrou em sintonia com Deus pela palavra e a vida foi completamente mudada. A Bíblia começa, a história começa com Abraão. Abraão, a gente conhece a história de Abraão. A vida de Abraão mudou completamente porque ele entrou em sintonia. E quando ele entrou na frequência de Deus, Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar, eu te abençoarei, benditos serão todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, eu te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque ele entrou em sintonia e ele ouviu uma voz de Deus e mudou tudo na vida dele. Ei, gente, a vida de Moisés mudou completamente naquele dia onde ele entrou em sintonia e aí se deparou com Deus e disse: Moisés, eu quero ter uma conversa contigo, mas tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Quando ele ouviu aquela voz: Senhor, o que eu vou dizer para as pessoas? Ele entrou em sintonia, ele ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus. Diz o povo que o eu sou te enviou. Ele consegue libertar? Sim, ele é libertador. Eu sou. Eu sou libertador, eu sou poderoso, eu sou o que cura, eu sou o provedor, eu sou a alegria, eu sou a vida. O eu sou. A vida de Moisés mudou porque ele entrou em frequência e ouviu a voz de Deus. Samuel, profeta Samuel, um dos maiores profetas da história, a vida dele, quando ele entrou em sintonia, ele ouviu a voz de Deus. Samuel, ele não entendia. Pois não, Eli, pois não te chamei, o senhor não me chamou? Não. Samuel, oi Eli, meu mestre. Não te chamei não, Samuel. Repetiu-se pela terceira vez, depois ele notou, não foi eu. Disse: ei, da próxima vez que você ouviu a voz, diz: eis-me aqui, Senhor. E, gente, já pensou se eu e você, a gente não é que vai sair do mundo, mas nós podemos fazer as nossas escolhas. Eu não quero frequência de notícia ruim, eu não quero frequência de mais crise, eu não quero frequência eu não quero frequência, eu não quero ouvir o que é que falam por aí, eu quero ouvir o que é que Deus fala para mim, eu quero ouvir o que é que Ele diz para mim, eu quero ouvir eu quero entrar em sintonia, eu quero ouvir a palavra de Deus sobre a minha vida. Isso sim tem poder sobre a minha vida e a sua vida. Conversa hoje é frequência. A Bíblia diz no no livro de Jeremias, capítulo 29, 13. Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando? Sintonia, frequência, me procurarem de todo o coração. Quando você olha esse texto não está dizendo que Deus ele se esconde. O texto não fala de um Deus que se esconde. E eu e você, a gente tem que buscar esse Deus. Mas o texto, ele deixa claro que Deus não é tão óbvio. É necessário que estejamos sempre na mesma frequência dele, sintonizado na sua voz. É naquilo que ele diz, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, não é aquilo que a religião diz, é aquilo que Deus diz. Vocês irão me procurar, mas só irão entrar em sintonia comigo, só irão entrar na minha frequência quando a minha palavra entrar no coração de vocês, e de coração vocês ouvirem a minha palavra. Ei, gente, o livro de João fala também sobre sintonia e frequência da voz de Deus, da palavra de Deus. João capítulo 10, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Vocês podem dizer, gente, por quê?
Por quê? Porque conhecem a sua voz. Olha para cá, olha aqui para mim. Olha você aqui para mim. Você conhece a voz de Deus? Qual é a voz que você está seguindo? Jesus diz assim: as minhas ovelhas só conseguem me seguir, elas entram em sintonia comigo, porque elas ouvem a minha voz. Ah, ok, pastor. Mas por que eu preciso entrar em frequência? Ok, concordo, sintonia, frequência, legal. Eu concordo também sobre fechar os ouvidos para notícia ruim. Realmente eu concordo com o senhor que às vezes o medo é muito maior do que a própria situação, às vezes o medo da crise é maior do que a crise, às vezes o pânico é muito maior do que da realidade. Mas por que eu tenho que entrar em frequência com Deus? Por quê? Primeiro, porque só o Criador tem poder de transformar a sua vida. Glória a Deus pelos terapeutas. Glória a Deus pela medicina. Glória a Deus pelos médicos. Glória a Deus pelos livros. Glória a Deus pelos coaches. Glória a Deus. Ei, gente, mas tem coisa que eu não posso transformar a sua vida. Eu não tenho poder de transformar a sua vida. Em um banco não tem poder de transformar a sua vida. Uma igreja não tem poder de transformar a sua vida. Um médico, por mais que ele queira, ele tem a sua limitação. Ei, por que eu preciso entrar em sintonia com Deus? Porque o Criador tem poder de transformar a sua vida. Tem poder de arrancar o pecado. Tem poder de quebrar as amarras. Tem poder de entrar na tua vida. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. Você sabe muito bem. Você já tentou e você fez um esforço grande. Parabéns pelo teu esforço, mas tem coisas que só Deus é possível. Por que entrar em frequência com Deus? Porque Deus é poderoso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, numa das suas cartas, diz assim: ei, quando eu busco a glória de Deus, de glória em glória, eu sou transformado em quê? Na imagem de Jesus. Por que eu preciso entrar em frequência, em sintonia e entrar na frequência de Deus? Porque existe transformação. Mas por que, pastor, também? Porque só Deus, pela palavra, imagine, pela palavra, essa sintonia pela palavra, é capaz de trazer missão de vida para a minha vida e para a sua vida. E, gente, por favor, não quero generalizar, mas sejamos honestos. Nós somos educados a nossa missão de vida, para o nosso meio de vida. Você tem que estudar, porque quem estuda vai ser alguém na vida. Não, você tem que trabalhar muito, porque só quem trabalha muito vai ser alguém na vida. Fomos incutidos a estudar para quê? Para ser alguém na vida. E é impressionante como nós nos apresentamos. Às vezes nem notamos. Ou apresentamos às outras pessoas. Não, olha, isso aqui é gerente. Não, isso aqui é médico. Não, isso aqui é vendedor. Não, isso aqui é advogado. Não, isso aqui é o Paulo, isso aqui é o Felipe, isso aqui é a Nerilde, isso aqui é o Lucas, esse aqui é o Costa Neto. Ok. Ei, gente, quando eu entro em frequência com Deus, o nosso meio de vida tem o seu valor, mas o nosso meio de vida tem a ver com a nossa terra, com isso aqui. A nossa missão de vida tem a ver com a eternidade. A nossa missão de vida só é dada através de uma frequência em Deus. Diz João, escreve lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, pereça. Vamos lá comigo, você em casa, pereça. O pecado colocou uma faixa lá. Expira em data de validade.
O pecado colocou uma data de validade. A propósito, o que é pecado? Escute isso aqui, preste bem atenção. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Pecado não é, e permita eu usar essa palavra, não é simplesmente fazer aquilo que desagrada a Deus. O pior do pecado é em quem ele nos transforma. Porque a questão do pecado não é só fazer aquilo que desagrada a Deus. O pior do pecado é que ele arranca de nós a identidade. Por isso que quando a gente erra, vamos falar dos outros, não é a tua responsabilidade. Quando a gente erra, a gente diz assim, cara, como é que eu fui capaz de fazer isso aqui? Como é que eu dizer isso aqui? Não, rapaz, puxa vida, como é que eu entrei nessa? A gente não se conforma. Ei, gente, quando a gente entra em frequência, a gente é transformado. Quando a gente entra na frequência de Deus, Deus tira o prazo de validade. Ei, filho, eu te criei para um propósito, eu te criei, o teu propósito em mim é muito maior. Um erro não faz você, um pecado não define você, um erro não define você. Ai, quando eu entro em sintonia com Deus, eu começo a perceber que não é sobre o nosso meio de vida, é sobre a nossa missão de vida. Por quê? Porque quando eu entro em sintonia com Deus, a minha vida faz sentido viver para a glória dEle. Ei, eu acredito num Deus que olha e torce pelos seus filhos. Olha e diz assim, uau, poxa, olha aí, olha aí, os anjos, os querubins, os serafins, celebram quando você cresce, celebra quando você conquista, celebra quando você é aquilo que Deus diz que você é, celebra, Deus celebra. E eu e você, nós temos a alegria quando estamos em frequência com Ele, que é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. Glória a Deus, as pessoas vão olhar, como diz Jesus, sejam vocês são sal e luz, e que brilhe a vossa luz, e glorifiquem ao Pai. Você foi chamado para a glória de Deus, você foi chamado para glorificar Deus, você foi chamado para glorificar, as pessoas olharem para você e dar glória a Deus pela vida, glória a Deus pela vida, glória a Deus pela vida da Renata, glória a Deus pela vida do Paulo, glória a Deus pela vida do Carlos, glória a Deus pela vida do Fábio, glória a Deus, Deus seja exaltado. Como? Por quê? Eu tenho que buscar, porque eu sou transformado, eu tenho missão de vida, e só em frequência com Deus eu tenho uma vida para a glória dEle. Como é que isso acontece, Castelo? Como é que eu entro em sintonia? Como é que eu faço isso? E aqui de uma forma bem prática. Você quer sintonizar-se pela palavra? Crie uma atmosfera da presença de Deus. Crie uma atmosfera favorável. Crie um clima. Ei, gente, quem tá com saudade de cinema aqui? Levanta a mão. Ah, meu irmão, tem muitos filmes maravilhosos que a gente pode assistir em casa, séries maravilhosas que a gente assiste em casa, mas não tem como o cinema. Ah, meu irmão, não tem não. E qual é a atmosfera de um cinema? Escurinho. Propaganda de outros filmes, mas quando vai começar o filme, o que é que acontece? Tudo fica escuro, você já para de falar, ninguém conversa. A atmosfera. Nós criamos uma atmosfera para você ter um relacionamento com Deus. E intencionalmente nós queremos que essa cadeira seja confortável, para você não perder a atenção. O ar-condicionado tem que funcionar bem, o som maravilhoso, LED, tudo. Isso aqui é o quê? Para criar uma atmosfera para você prestar atenção à presença de Deus. Agora, já pensou se eu e você, de forma intencional, eu crio uma atmosfera para o quê? Para mim sintonizar com a palavra de Deus. E nessa atmosfera, ative o modo SMD. Repita comigo, gente. SMD.
Vamos lá, gente, todo mundo, SMD. Ative o modo SMD para você criar uma atmosfera de quê? Ouvir a voz de Deus. Geralmente isso acontece no avião, quando a gente entra no avião, as portas fecham, e aí tem algumas informações. Nesse momento, por favor, desligue os seus aparelhos, seu computador, guarde e tal, e se você tiver o seu celular, ative o modo avião. Ou seja, você perdeu a frequência da operadora, e se você quiser, você pode até utilizar de forma offline. Gente, usando esse exemplo, SMD, cria uma atmosfera para o seu momento com Deus. Seu, não é do seu cliente, não é com o seu filho, não é seu e da sua esposa, não, é o seu. Mas eu posso fazer? Pode fazer. Mas é o seu. Já pensou se é o seu? Eu não negocio com ninguém. É o meu. Momento. Tempo de qualidade. Hora. Meu, seu momento. Jesus sobre momento, ele diz, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ore o teu pai que está em secreto, então teu pai que vem em secreto te recompensará. Seu momento, tempo, espaço do dia com Deus. Não é com qualquer pessoa, não. É com o Criador. É com o teu pai. Gente, já pensou se a gente hoje decide entrar em sintonia com Deus pela palavra, mas eu crio esse ambiente, e nesse seu momento com Deus, meu momento com Deus, a gente vai para esse momento com fome e com sede. Nesse seu momento com Deus, você vai para o seu Pai, mas não de qualquer forma. É interessante quando a gente vai ver que nesse conjunto de livros, Bíblia significa conjunto de livros, a diferença é que esse é sagrado. É Bíblia sagrada, porque nela Deus vai falar comigo. E a Bíblia diz, na sua palavra diz, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem come de mim não tem fome. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim não vai ter sede. Por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão, pão. Palavra. Sim, gente. Na tentação de Jesus, escuta isso aqui é muito importante. Na tentação de Jesus, quando Jesus tem fome, o diabo se apresenta e diz: transforme essas pedras em pães. O que é que Jesus Cristo responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vire de trás para frente o texto. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus, o homem vai viver, e não pela comida do dia a dia. Já pensou se esse meu momento com Deus, eu vou para lá, mas eu quero dizer: Deus, eu quero comer de Ti, Senhor. Eu quero beber de Ti, Senhor. Eu quero é do Senhor. Oh Deus, eu quero é do Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Oh Deus, o salmista Davi diz: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma por Ti, Senhor. Davi, sobre a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e a Tua palavra luz para o meu caminho. Ei, se esse meu momento com Deus, se esse seu momento com Deus, se essa frequência eu entrar em sintonia com Deus, nada
tem mais valor do que a presença de Deus. Um sim de Deus faz toda a diferença, um não de Deus faz toda a diferença, uma palavra de Deus faz toda a diferença. Esse meu momento, esse ambiente, por quê? Porque existe transformação nesse ambiente, porque existe propósito nesse ambiente, porque eu vou descobrir minha missão de vida, porque eu vou saber o que Deus diz para mim. Mas eu preciso criar isso. Mas nesse ambiente eu preciso entender que a palavra de Deus para a minha vida, ela é revelada. Diga comigo, gente, revelada. Ela tem revelação do Espírito Santo. E qual é a diferença? Toda a diferença, gente. Esse meu momento, esse ambiente que eu vou criar, esse ambiente que eu vou para a presença de Deus, com sede, com fome, porque eu quero comer e beber dele. Mas eu quero ouvir a voz dele, do próprio Deus. Do próprio Deus. A respeito do Espírito Santo, você pode ir comigo, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Mas o 9 ele diz assim, o que é que ele revelou a nós por meio do Espírito? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem. Ei, gente, me permita usar esse termo para você entender, compreender. Deus é Deus exagerado. Deus é exagerado, gente. Ele não precisava, eu ainda vou voltar para o texto. Deus, ele só precisava de botar 1000 estrelas. Não, ele botou bilhões de bilhões. É exagerado, Deus é exagerado. E, gente, quando Deus, ele cria todas as coisas de forma abundante. Deus é da abundância. Deus não é da escassez. Deus não é pequeno. Deus é de eternidade a eternidade. Vai explicar. Explica para mim. Não tem. A gente não sabe o que é eternidade. Pior, de eternidade a eternidade. Esse é o nosso Deus. E aí ele diz, eu tenho o que você nem ainda viu. Eu tenho para você o que você nem imagina, nem ouviu. Eu tenho para você o que você nem experimentou. E aí o texto diz, mas isso só através do meu Espírito. Coloca o texto novamente. Ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas, as mais profundas de Deus. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ei, gente, eu preciso criar essa atmosfera, esse meu momento, seu momento com Deus. Eu preciso entender que nesse meu momento com Deus é o Espírito Santo de Deus falando. Ele mesmo falando. Existe um termo nosso, que é muito comum no meio da igreja, que se chama revelação. Revelação. Quando eu explico sobre revelação, eu tenho que voltar a alguns anos que eu vivi. Eu sou do tempo do filme que precisava ser revelado. Quem é do meu tempo, levanta a mão. Tem mais gente. Quem é do tempo da revelação? Filme de 12, depois de 24, depois de 36. Quem é do meu tempo? E a gente tinha que botar o filme no escuro, senão queimava. E a gente tinha que tirar o filme no escuro, senão tinha que o rolo, né? Aí você rolava tal, aí quando dava aquele clique você tirava e mandava para revelar. Ei, gente, presta atenção aqui. Qual era o processo da revelação? Um processo químico, que ele pegava o rolo de filme, estava escuro para a gente, e daqui a pouco vinha o quê? A imagem. Ei, gente, nós precisamos do Espírito Santo para tirar o pano escuro.
a ignorância espiritual e a gente começar a ouvir do próprio Deus. A explicação do Espírito Santo não precisa da explicação do homem. Não, você não entendeu, não. A explicação do Espírito Santo não precisa da explicação do homem. Ei, gente, e quantas experiências eu sei que você já teve. Eu sei que muitos aqui já tiveram. E tem aquela palavra de Deus que no seu momento com Deus, com fome e com sede, o seu momento com Deus, o Espírito Santo fala para você e você chega, ou para sua esposa, para o seu filho, ou o filho para o irmão, ou para alguém, diz assim: Deus falou comigo hoje. Hã? Deus falou comigo hoje. Como? Não, aqui ó, esse texto aqui. Deus falou comigo para eu chamar fulano de tal, ligar para ele, ele vai ouvir e eu vou pedir perdão a ele e a gente vai restaurar a amizade. Hã? Onde é que foi isso? Não, está aqui esse texto aqui, ó. Deus falou comigo nesse texto aqui. Aí o cara lê, o outro diz assim: hã? Né? Que peça é essa, mano? Mas você ouviu do Espírito Santo. E você faz aquilo que o Espírito Santo diz, do mesmo jeito acontece. A pessoa está aberta, a pessoa escuta e aquela amizade é restaurada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou para você. Quantas decisões na minha vida, decisões difíceis. Trabalhamos juntos na Marquise. Uma decisão muito difícil. Saí da Marquise, assumi de tempo integral aqui. Buscando de Deus, eu e a Neném. No dia específico, livro de Joel. Nunca me esqueço disso. Deus falou: Costa Neto, eu vou te dar o trigo. Eu vou te dar o vinho. E eu vou te dar o óleo. E o Espírito Santo falou naquele dia assim: nunca faltará. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Trigo, vinho, eu vou te dar alegria, qualidade de vida, como você nunca teve. E eu vou te dar o óleo. Não faltará a minha presença sobre a tua vida. Cheguei para Neném: Neném, é tempo. Deus falou comigo. Deus falou. Neném, Deus vai suprir. Deus. Nunca faltou o trigo. Nunca faltou o vinho. E não tem faltado o óleo. Por causa da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Momentos difíceis que a gente viveu na nossa família. Engraçado, eu e a Neném te orando. Eu cheguei para a Neném, disse: Neném, olha o que Deus falou para mim. Eu, o Senhor mesmo, ensinarei os teus filhos. A Neném caiu em choro. Foi o mesmo texto que Deus falou para mim. Naquele dia a gente teve a certeza. É que é Deus que cuida. É Deus que cuida. É Deus que cuida. É Deus que cuida. Ah, meu irmão, eu e você, nós precisamos de uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Quantas coisas na igreja, gente, eu me lembro muito bem. Uma decisão para a gente tomar aqui na igreja. E uma palavra que Deus me deu. Apóstolo Paulo foi pregar o evangelho na Ásia. E ele diz assim, o Espírito Santo diz assim: não é para ir para a Ásia. Eu imagino Paulo dizendo assim: mas eu vou pregar, vidas estão indo para o inferno, eu vou pregar. E o Espírito Santo diz assim: não vai. Eu acho que Paulo diz assim: não pode ser. E aí ele tenta ir de novo. E a Bíblia diz no livro de Atos lá, que ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. É como Jesus pegasse no braço dele e disse assim: não vai.
Depois daquela palavra, Deus falou para mim: Costa Neto, não é sobre boa ideia, é sobre ideia de Deus. Não siga aquilo que é lógico, não siga aquilo. Especificamente naquela situação, não estou falando que o racional seja esquecido, que Deus não possa falar pela inteligência, que Deus não possa falar pelo discernimento. Não, naquele momento, especificamente a palavra de Deus para a minha vida, para uma situação da igreja era: não vai pelo lógico, não vai pelo racional, não vai pelo óbvio. Porque eu tenho algo diferente. Por causa de uma revelação de Deus. Quero falar mais uma coisa aí e a gente termina. Ei, gente. Por que transformação, missão de vida, viver para a glória dele? Como cria essa atmosfera? Essa atmosfera sua, seu momento com Deus. Essa atmosfera para você ouvir a revelação do próprio Espírito. Esse momento onde você vai ler a palavra, vai meditar na palavra. E aí quando você não tem apenas não vou cumprir meu plano de leitura, eu não tenho que ler 4 capítulos por dia, eu tenho que ler 2 capítulos por dia, não. É o meu momento com Deus, é o Espírito Santo falando comigo, mas eu quero que essa palavra fale comigo. Davi fala sobre meditar na palavra de Deus. E aí ele diz: aquele que medita na palavra de Deus, aí ele diz, né? Fala lá: será bem-aventurado naquilo que realizar. Ei, gente, essa palavra, quando praticada, vai fazer você mais sábio. Essa palavra praticada vai fazer você mais prudente. Essa palavra praticada vai fazer você um pai melhor, um ser humano melhor. Essa palavra colocada em prática vai fazer você um filho melhor. Essa palavra praticada vai fazer você viver mais em paz. Essa palavra praticada vai curar tuas feridas. Essa palavra praticada, dita por Jesus, vai limpar a sua vida. Essa palavra colocada em prática. E, gente, frequência e sintonia. Não é Jesus a melhor sintonia que nos leva para Deus? Não, vocês não escutaram, não. A Bíblia diz porque no livro de Hebreus que Deus falou de muitas maneiras e por meio de muita gente e de muitos profetas. O livro de Hebreus fala. Mas nesse dia Ele falou pelo Filho. Esse meu momento da revelação da palavra, tudo tem a ver com Jesus Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Jesus é esse caminho que nos leva e que nos coloca em sintonia com o Pai. Você quer acertar? Olhe para Jesus. Você quer ser melhor? Siga Jesus. Você quer ser transformado? Escute Jesus. Como fazer? Gente, já pensou se eu e você, antes de qualquer decisão, a gente diz assim: o que faria Jesus no meu lugar? O que diria Jesus no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? Como Jesus se comportaria nessa situação? Como Jesus reagiria nessa situação? Tem gente que não é bíblico, não está na palavra. Todos os caminhos levam a Deus. Não é Costa Neto que diz, é a palavra de Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho que nos leva a Deus, a verdade sobre Deus, a vida de Deus. Entrar em frequência com Deus é absorver Jesus, viver Jesus, amar Jesus, seguir Jesus,
obedecer Jesus, se submeter a Jesus. E aí a gente vai entrar em frequência com Deus, porque Jesus é o verbo vivo, é a palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Frequência, você em sintonia com Deus.